Gente, voltei com mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou mostrar pra vocês o que fazer e o que não fazer na aplicação de sombras. É claro que na maquiagem, como eu sempre falo aqui nesse canal, você pode fazer o que você gosta e o que você acha que fica bonito em você. Então se você faz essas coisas que eu fiz aqui nesse lado errado e acha que fica bonito em você e você gosta do resultado, não tem problema, continua fazendo. Eu só quis mostrar pra vocês as coisas que eu aprendi durante todos esses anos em que eu pratico e que eu treino maquiagem. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar aquele like pra mim e também se inscrever no canal. E se esse vídeo tiver muitos likes, eu volto semana que vem fazendo esse mesmo esquema aqui de vídeo, só que só sobre delineado gatinho. Então chega de conversa, agora eu vou deixar vocês com as coisas que eu considero certas e erradas na aplicação de... Bom, gente, vamos lá. Eu vou começar com o lado errado e o primeiro erro é você não aplicar nenhum tipo de primer de sombras. Isso vai fazer com que a sombra não pigmente e não dure na sua pálpebra. Então, o que eu faço é aplicar um corretivo. Eu tô gostando muito de usar o Shape Tape da Tarte. Eu aplico ele em toda a minha pálpebra, espalho com os meus dedos e depois eu selo com um pó compacto com a cor do corretivo, que é para não deixar o corretivo acumular e nem a sombra ficar acumulando ali na pálpebra e sair depois. Bom, o próximo erro é você vir direto com uma sombra muito escura, como sendo a sombra ali de transição, a primeira sombra que você aplica. Isso vai fazer, gente, com que você não consiga esfumar a sombra vai ficar muito pigmentada, vai ficar muito escura e você não vai conseguir criar aquele efeito de degradê na pálpebra. Outro erro também é você pegar a sombra e não tirar o excesso do pincel e vir direto com o que vem ali no pincel. Eu sempre tiro o excesso porque é melhor você ir construindo a cor do que você ter que ficar ali depois trabalhando, esfumando até tirar aquela marcação que você criou. Então, para você evitar aquele primeiro erro, você tem que vir com sombras de transição. Venha sempre com sombras ali que sejam 1 a 2 tons mais escuras que o seu tom de pele e vá construindo o esfumado em vez de vir direto com a sombra escura. O próximo erro é vir direto com o preto, com um pincel muito grande, sem muita precisão e aplicar ali até acima do côncavo. E isso novamente vai fazer com que fique marcado que você não consiga esfumar direito esse preto. O que eu recomendo é que você pegue um pincelzinho menorzinho, pode ser um pincel menor de esfumar ou um pincel lápis e venha primeiro com uma sombra marrom escura e vá construindo novamente com essa sombra marrom escura ali, vá aplicando ali bem rente à raiz dos cílios e vai subindo bem devagar com essa sombra, com o pincel bem leve e sempre volte com o pincel anterior, com a sombra anterior para esfumar, para não garantir que não vai ficar nenhuma marcação. E aí sim você vem com o preto e com o mesmo pincelzinho pequenininho você vai construindo ali o preto no cantinho externo e sempre lembrando de voltar com o pincel e esfumar bem para não ficar marcado. O próximo erro, gente, é ali na iluminação da sobrancelha. Evite usar uma sombra muito cintilante, muito escandalosa ali abaixo da sobrancelha. E tenha preferência por sombras que sejam mais discretas, assim, digamos, né? É claro que é sempre bom usar uma sombra mais cintilantezinha, mais iluminadora, mas que seja mais discreta, não que seja tão escandalosa. E volte com o pincel novamente e dê aquela boa e velha esfumada. O próximo erro é você pegar a sombra principal da pálpebra com um pincel muito grande e muito fofo. Esse pincel vai fazer com que a sombra não fique tão pigmentada e com que você não tenha tanta precisão na hora de aplicar a sombra na pálpebra. E aí você cria aquela bagunça toda ali na hora de aplicar a sombra. O que eu gosto de fazer é aplicar com um pincel bem preciso e bem denso e de preferência umedecido, principalmente quando você estiver trabalhando com sombras cintilantes como essa. Então você tem muito mais controle e também, gente, não esqueçam de voltar novamente com o pincel e esfumar para não ficar marcada ali as duas sombras da pálpebra. Novamente eu vou voltar com a parte de iluminação e o erro, gente, é que você leve esse ponto do cantinho interno muito para dentro. O ideal é que você faça só ali mesmo no cantinho da lágrima. Vamos para a parte de baixo, para a pálpebra inferior. E, gente, basicamente são os mesmos erros de cima, que é você vir com a sombra muito escura e descer muito com a sombra escura para baixo e deixar ela muito marcada. O ideal é que você faça a mesma coisa que você fez em cima e construir ali o degradê ali na pálpebra inferior do mesmo jeito que você fez em cima. Então venha primeiro com as sombras de transição e depois venha com as sombras mais escuras, mais aplicadas ela o mais perto possível da linha d'água, que é para criar o degradê e deixar aquele efeito ali de esfumado ali embaixo também. E sempre volte com o pincel e esfume muito bem para garantir que não fique marcado assim como você fez em cima. Esse é o resultado final, gente, do lado errado. Dá pra ver que ficou muito grosseiro e muito marcadão a maquiagem. E olha só a diferença pro lado certo. O lado certo ficou bem esfumado, bem com acabamento profissional. E esse é o resultado final.
Então é isso pro vídeo de hoje, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas e que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Muito obrigada por assistirem, um beijo e até a próxima. Tchau!